Dando prosseguimento, falando dos cuidados com a pele, com o cabelo, como já falamos, temos também os cuidados com o vestuário. O vestuário da mulher grávida, ele deve respeitar as formas dos seios, do abdômen, das ancas. As roupas devem ser folgadas, de modo que não comprimam as partes do corpo que aumentam o volume, e de forma que permitam uma correta transpiração, uma total liberdade de movimentos. Então, deve ser. Então, as roupas nós podemos concluir que devem ser particularmente largas na região do abdômen, nos seios, né? E é muito importante que a roupa se adapte às exigências de cada estação do ano. Se tá frio, se tá calor, tudo isso é importante, né, ser levantado. O sutiã é importante ser usado durante a noite, porque, caso contrário, os seios estão numa fase de pleno crescimento e eles não contam com um bom suporte. Então, usar o sutiã durante a noite ajuda, tá? E isso vai favorecer a firmeza e vai ajudar no controle do peso, tá? As alças largas do sutiã, por exemplo. E o calçado, gente, o calçado, ele, os nossos pés, ele tem uma tendência maior para inchar, né? E isso pode, e eles acabam tendo que suportar uma carga maior, um peso maior. Então, o adequado é que seja que evite, né, que a gestante evite saltos altos e saltos completamente planos, né, e que usem calçado mais adequado, largo, calçado que favoreça, né, o bem-estar do pé, né, de forma que não venha comprimir também e que possa evitar o risco de queda. Falando da internação da parturiente, no momento da internação, a paciente é submetida a intervenções como preenchimento do instrumento de internação. Esse preenchimento ele é realizado com o auxílio da gestante. Na verdade, é realizado pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro. O enfermeiro, esse instrumento, essa ficha, ela requer informações como o local de realização do pré-natal, se foi realizado, se não foi realizado, a queixa principal, os antecedentes obstétricos, né, que é a gestação, se teve parto, se teve aborto, se não teve, e a avaliação atual, se está com contração uterina, se teve perdas transvaginais, se sente ou não os movimentos fetais, se tem algum histórico atual, uma doença, uma patologia atual, se no momento, qual o peso e a altura no momento, o nível de consciência, se está com alguma alteração nas mamas, se foi vítima de violência, se teve alergia, é aferido os sinais vitais, né? E feito de imediato a punção venosa. Por quê? Porque se o sinal vital ou se porventura a gestante venha ter alguma intercorrência, já está puncionada e já pode entrar com uma assistência, né? Um cuidado de enfermagem, uma assistência seguindo as orientações e conforme a prescrição médica. É determinado também nesse momento a escala de dor, né, o nível de dor que a gestante está, e a classificação de risco é feita por cor. Existe o pré-trabalho de parto, que é mais visível, mais nítido nas gestantes de primeira viagem, que está caminhando para o primeiro parto. E esse pré-trabalho de parto ocorre entre 38 a 40 semanas da gestação. É evidenciado pela descida do fundo uterino, aumento da capacidade ventilatória,
melhora da sensação de plenitude após a alimentação, aquela satisfação, né? Ah, tô cheia, tô satisfeita. A compressão do baixo ventre, as dores lombares por estiramento das articulações, essas dores, né, que vem caminhando da região lombar e vem para a região pélvica, a compressão da parede vesical, que resulta acompanhado da polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, porque a parede da bexiga está pressionada e isso faz com que a gestante tenha urgência urinária, né? Ela não consegue segurar e vai com mais frequência ao banheiro. E o trabalho de parto em si. O trabalho de parto é um momento, né? Um processo fisiológico em que o útero expele ou tenta expelir todos os produtos conceptuais, que são o feto, o líquido amniótico, a placenta e as membranas. Como a gente consegue identificar, detectar as contrações uterinas, a frequência dessas contrações é através de um exame chamado cardiotocografia fetal, que é um método eletrônico não invasivo de avaliação do bem-estar fetal. É através dele que a gente consegue identificar a frequência cardíaca fetal, o movimento fetal e a duração das contrações e a frequência entre uma contração e outra. Temos os períodos clínicos do parto. Temos o período de dilatação, também conhecido como período clínico, que é o trabalho de parto. O trabalho de parto ele é identificado pelas contrações. As contrações elas produzem a cervicodilatação, a dor lombar, que vai para a região do baixo ventre, e o esvaecimento ou apagamento do colo, onde há uma extremidade do colo e outra se incorpora à cavidade uterina, e aí vira um tecido só, que se chama esse esvaecimento. Como é que ele ocorre? Geralmente é assim, aqui é o colo uterino, na sua formação normal, tá vendo? E aí ele vai se abrindo, aqui ele já tá se abrindo mais, aqui ele já se abriu o suficiente para fazer parte do colo, ó. O colo tá fazendo parte da parede uterina aqui já. E aqui é a distância, tá vendo? Onde ocorre a dilatação, que é chamada a dilatação cérvico, né? A cervicodilatação, que é o aumento do diâmetro do colo do útero. Esse aumento acontece de milímetros até a dilatação completa, que é de 10 centímetros, tá? Então, aqui nós podemos visualizar que está bem dilatado, provavelmente chegando aos 10 centímetros. O exame clínico, que é o exame vaginal, também chamado de toque vaginal, tem como finalidade avaliar a dilatação cervical e o esvaecimento do colo, que a gente consegue perceber que o colo ele fica juntinho com a parede, né, uterina. Podemos identificar a integridade da bolsa amniótica, avaliar a apresentação fetal, a variedade de posição e avaliar a altura da apresentação do feto, tá? Nós vamos dar continuidade aos períodos clínicos do parto, onde nós vamos identificar as outras formas, o que nós também podemos identificar através do toque vaginal.